Depois de a Ucrânia promover mais uma vez ataques contra o território russo, utilizando mísseis de fabricação americana, o governo de Vladimir Putin promete vingança. Será que os russos, mais uma vez, atacarão o território ucraniano utilizando aquele novo sistema de mísseis com capacidade nuclear, o Oreshnik? Segundo o governo americano, é bem provável que isso ocorra. Enquanto isso, lá pelas bandas do Oriente Médio, Israel, se aproveitando de todo o caos provocado na Síria após a queda de Bashar al-Assad, promove ataques contra alvos militares no interior do país vizinho, além de promover um avanço sobre território sírio. Quais interesses de Israel ao promover estas ações? Se você ficou interessado nestes, ou quer saber mais também sobre outros assuntos ligados às atualidades, geopolítica ou geografia, já sabe, me acompanha no canal. Faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, hoje é sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2024. Sexta-feira 13, portanto, quem gosta aí do simbolismo da data, tá aí, sexta 13. E começo o vídeo falando justamente sobre este assunto aí, dá uma olhada. Ucrânia volta a atacar a Rússia com mísseis americanos. O que aconteceu? Na última quarta-feira, dia 11, a Ucrânia lançou alguns mísseis, Ataque-MS, aquele míssil de fabricação estadunidense, contra uma base aérea russa localizada aqui, ó, olha o nome da cidade, na pequena cidade Taganrog. Aqui o mapa permite que localizemos melhor essa cidade. Então aqui está a Ucrânia, porção leste ucraniana, já controlada em sua maior parte pela Rússia. A cidade de Taganrog está aqui, às margens do Mar de Azov. Está aqui, ó, Taganrog, beleza. Então o ataque se deu contra esta cidade, contra alvos militares nesta cidade. Segundo o Ministério da Defesa russo, foram lançados 6 mísseis Ataque-MS, que tem alcance aí de até 300 quilômetros. Beleza. Segundo a Rússia, o ataque deixou pessoas feridas entre o pessoal do campo de aviação, mas nenhuma vítima fatal teria sido registrada. Isso aqui é o relato dos russos. O ataque também deixou pequenos danos em 2 edifícios do aeródromo e em 3 unidades de veículos militares. Enfim, o fato é que, mais uma vez, depois aí de cerca de um mês, de os Estados Unidos terem autorizado a Ucrânia a usar esses mísseis para atingir alvos na Rússia, é a segunda vez que a Ucrânia promove esses ataques. Na primeira vez, no mês de novembro, a Rússia respondeu lançando o quê? Lançando o seu mais novo míssil, o Oreshnik, contra a cidade de Dnipro. O ataque, inclusive, chamou muita atenção. Afinal de contas, esse armamento, esse novo míssil, é um míssil com grande capacidade destrutiva, além de ser um míssil hipersônico e também com capacidade nuclear. Então, agora, diante desse novo ataque ucraniano com armas americanas, a expectativa que fica é: os russos vão novamente contra-atacar utilizando esse mesmo sistema de míssil? Se sim, qual será o alvo? É algo impossível de sabermos. O fato é que os Estados Unidos já temem que esse ataque possa ocorrer. Tá aí, ó. Estados Unidos temem que a Rússia ataque a Ucrânia com míssil hipersônico Oreshnik nos próximos dias. Sinalização ocorre após o Kremlin acusar Kiev de lançar 6 mísseis Ataque-MS contra o seu território, contra aquela base que te mostrei no mapa anterior, uma base aérea. Importante lembrar disso aqui, ó. O primeiro lançamento desta nova arma, desse míssil, portanto, teve como alvo a cidade de Dnipro, no dia 21 do mês passado, 21 de novembro. É um novo míssil balístico de alcance intermediário, capaz de atingir alvos a uma velocidade hipersônica de Mach 10, ou seja, 10 vezes a velocidade do som, ENRA, o que equivale a quase 3 km por segundo. Então, uma arma extremamente poderosa e que tem também, lembro sempre, capacidade de transportar ogivas nucleares. No primeiro e único ataque feito até aqui com essa arma, a Rússia, logicamente, não utilizou ogivas nucleares. Foi muito mais uma forma de demonstrar força, poder e apresentar a nova arma do que uma ação efetiva para utilizar armas nucleares. Em declaração a meios locais, o presidente russo garantiu que o número suficiente destes sistemas de armas modernas praticamente elimina a necessidade do uso de armas nucleares. Lógico aí que o Putin está puxando sardinha para a sua própria tecnologia. Aí ele quer dizer que sua arma é super poderosa e que ele nem precisaria utilizar ogivas nucleares, basta utilizar os mísseis. A grande questão que fica, gente, é saber ao certo
qual é a quantidade desses mísseis que a Rússia já tem disponível. O Ocidente, os serviços de inteligência dos Estados Unidos, por exemplo, acreditam que a Rússia não tenha mais do que 5 unidades desses mísseis já prontas para uso. Com um detalhe importante, além de ser pequena a quantidade desses mísseis, ainda se trata de uma tecnologia nova. Os russos sequer têm total conhecimento sobre as reais capacidades e até mesmo as reais limitações desse tipo de armamento. Então, há sim a expectativa de que os russos possam novamente utilizá-lo, mas não tanto para promover destruição, caos na Ucrânia, mas sim como mais uma forma de demonstrar esse poder e também de promover testes nesse novo armamento. Afinal de contas, nada melhor do que um conflito real para que as armas sejam de fato testadas. Mas e você? Você acha que a Rússia vai mais uma vez utilizar esse míssil? Deixa para mim aí nos comentários. Enquanto isso, lá no Oriente Médio, depois da queda no último domingo do ditador Bashar al-Assad, ditador da Síria, olha o que Israel tem feito. Israel tem promovido ataques contra o território sírio, o que logicamente tem desagradado muitos russos. Vamos entender o porquê já já. Tá aqui, ó. Israel bombardeou pelo menos 130 alvos com 350 ataques aéreos, visando destruir a infraestrutura militar do exército de Assad. Depósito de armas químicas e de mísseis balísticos foram atingidos, além de bases aéreas. A imagem aqui, por exemplo, mostra exatamente uma base aérea com os aviões destruídos ainda em solo. Aqui o mapa mostra os alvos desses ataques feitos por Israel. Você consegue perceber então que praticamente todo o território sírio foi alvo desses ataques. Qual é o principal objetivo de Israel? Israel visa, principalmente, destruir os armamentos que pertenciam às forças leais a Assad para impedir que essas armas caiam, por exemplo, nas mãos de grupos contrários à existência de Israel ou até mesmo grupos ligados ao Irã. Ou seja, é uma maneira de tentar se proteger, evitando, portanto, o fortalecimento de qualquer eventual grupo inimigo a Israel que exista na Síria. Lembrando que a Síria, ainda que tenha agora um novo poder instituído, esse novo poder ele não é capaz de governar todo o território. A Síria está dividida em várias porções, são vários grupos distintos, muitos dos quais rivais entre si, que estão agora administrando diferentes porções da Síria. Então é um país que vive aí uma situação de total caos político. Grande instabilidade, portanto. E a Rússia onde entra nessa história? A Rússia, gente, mantém bases militares na Síria, principalmente aqui, ó, próxima à região de Tartus, litoral do Mar Mediterrâneo. Lembre-se que a Rússia tem grande dificuldade de acessar águas oceânicas aquecidas, águas quentes. A maior parte do litoral russo está voltado lá para o Oceano Glacial Ártico. E aí o governo russo já tinha firmado lá em 2015 acordos com o então presidente Bashar al-Assad, ditador da Síria, para manter bases militares aqui, ó, próximo a Tartus, banhada pelo Mar Mediterrâneo. Era uma forma de a Rússia ampliar a sua capacidade de agir militarmente para além do seu território. Tá aqui, ó. O Kremlin, portanto, está preocupado principalmente com o futuro dos seus ativos militares na Síria. Eles servem para a projeção de força, ainda que limitada, no leste do Mediterrâneo e de ponto logístico entre a Rússia e suas operações na África, como, por exemplo, operações militares na Líbia, aquele país do norte africano que também vive aí uma convulsão política social desde a Primavera Árabe lá em 2011 ou a partir de 2011. Então, esses ataques israelenses contra o território sírio, de alguma forma, eles acabam ameaçando também a presença russa ali no território sírio. No domingo, quando Assad caiu, a Rússia estava também perdendo ali um grande aliado. Muito se falava que a Rússia também provavelmente perderia totalmente o controle sobre essas bases militares. Os relatos que chegaram até aqui, até hoje, mostram que as bases militares russas não foram atacadas pelos rebeldes lá na Síria, e aí a Rússia estaria agora tentando negociar com os novos líderes lá na Síria a manutenção dessas bases militares em território sírio. Tá aí, ó. Rússia negocia com novas autoridades sírias para manter as bases estratégicas no país após a queda de Assad. Presença de Moscou na região é essencial para o envio de tropas e armas para a África e para o Oriente Médio.
Então a estratégia do Putin está claro, ainda que ele tenha perdido o grande aliado Assad, ele vai tentar de alguma forma negociar com essas novas lideranças na Síria, justamente para manter essas bases militares, o que é fundamental para a projeção de poder, projeção geopolítica da Rússia ali na região do Oriente Médio, ali nas margens do Mar Mediterrâneo, que também abrange, como dito aí, o norte da África. Beleza, beleza, meu povo, tranquilo? Importante dizer também que Israel tem feito isso aqui, ó. Além dos ataques, olha o que mais Israel promoveu aí desde domingo, depois da queda do Assad. Israel, se aproveitando da anomia no país vizinho, ocupou a zona desmilitarizada que separa a Síria das colinas de Golã, território que pertencia à Síria, mas que Israel tomou lá em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Então dá uma olhada no mapa, ó, acompanha comigo. Aqui está Israel, beleza, aqui está a Síria. As colinas de Golã é um território localizado aqui, ó, no norte de Israel. Originalmente, lembre-se, colinas de Golã era um território sírio, mas na Guerra dos 6 Dias, Israel tomou as colinas de Golã da Síria. Você se lembra qual a grande importância das colinas de Golã? É nas colinas de Golã onde ficam, por exemplo, as nascentes do Rio Jordão, um dos principais rios localizados nessa região do Oriente Médio. Lembrando que aqui eu estou falando de uma zona desértica. Então, manter o controle sobre as nascentes de um rio é extremamente importante. Daí, uma das justificativas de Israel ter ocupado e desde 67 manter o controle sobre as colinas de Golã. O que a Síria não concorda, né? A Síria, inclusive durante toda a gestão da família Assad, o governo Bashar al-Assad, a Síria jamais reconheceu as colinas de Golã como sendo de Israel. E sempre externou aí o seu desejo de um dia recuperar essas terras. Nunca recuperou e agora, diante de todo o caos vivido pela Síria, o que Israel fez? Israel avançou militarmente para além das colinas de Golã. Tá vendo essa área aqui, ó, em vermelho, mais escuro? Essa área em vermelho mais escuro, originalmente, é uma espécie de uma zona tampão. Tá aqui, ó, zona tampão entre Síria e Israel. Ou seja, é uma área definida pela ONU como uma área desmilitarizada, ou seja, um local justamente para evitar conflitos armados entre Síria e Israel pelo controle das colinas de Golã. O que Israel fez agora? Israel ocupou esse território. Israel garante que essa ocupação é uma ocupação, olha só, limitada e temporária. Olha o que disse o ministro das Relações Exteriores de Israel, o Gideon Saar, na última segunda-feira. Ele falou que é uma medida, ou seja, essa ocupação é uma medida limitada e temporária que tomamos por razões de segurança. Isto é, Israel, para confrontar os críticos, afirma que não tem o objetivo de manter a ocupação sobre essas áreas, mas sim está ocupando agora temporariamente até que a situação na Síria se resolva e haja minimamente uma situação estável naquele país, para que Israel volte a sentir segurança em relação às suas fronteiras aqui nas colinas de Golã. Por outro lado, os críticos dizem que Israel, na verdade, está se aproveitando da fragilidade da Síria para controlar um pedaço de terra do país vizinho e se apoderar dele. Ou seja, seria uma espécie de colonização de Israel sobre o território sírio. Isso, logicamente, é algo dito por aqueles que criticam as ações de Israel. Mas e você, o que pensa sobre isso? Acha que Israel tem o intuito, sim, de anexar de maneira permanente esse território aos seus domínios, ou é algo temporário, como disse aí o ministro, e logo que a situação na Síria se resolva, se é que vai se resolver um dia ou num futuro breve, Israel devolve? Deixa para mim nos comentários sua opinião, suas impressões. Se gostou de mais esse vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike, tá tranquilo. Comenta e também considere apoiar financeiramente o canal. Dados da minha chave Pix aqui na descrição do vídeo. Por hora é isso e te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Valeu!